Quem quer ser um pai brilhante, um professor fascinante, um ser humano incrível, tende a entrar em camadas mais profundas de quem ama. Pois a vida é bela e breve como gotas de orvalhos, que por instantes aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. A vida é assombrosamente breve, dramaticamente breve, sempre passou rápido, mas hoje, na era da síndrome do pensamento acelerado, está passando muito mais rápido. O ano passado já foi, fevereiro já está indo, daqui a pouco mais um ano. E o teu desafio é não matar o tempo, é dilatar o tempo, viver o sabor da solidão e do tédio para encontrar você, saber quem você é, se abraçar mais, brincar mais com a vida, fazer dela um espetáculo único e imperdível. Quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Tem gente tão cansada que não consegue nem levantar as mãos direito. Levante bem as mãos, levante. Uma plateia de cansados. Dores de cabeça ou musculares, levante as mãos. O corpo suplicando, mude seu estilo de vida, e nós não ouvimos a voz de bilhões de células através das dores, pedindo que a gente relaxe, dance a valsa da vida com a mente desengessada. E sinceramente, só ouvimos quando estamos com uma doença mais grave, no leito de hospital. Somos surdos para o essencial, mas ouvimos o trivial, críticas, problemas, dificuldades dos outros. Outro sintoma, sofrer por antecipação, que vocês já me disseram que o fazem. Outro, cobrar demais de si mesmo. Outro, baixo limiar para suportar frustrações. Outro, déficit de concentração. E ainda outro sintoma, eu quero que todos vocês me respondam se o têm. Quem está esquecido aqui? Levante as mãos. E como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Estão esquecidos coletivamente, mas exigem que os alunos se lembrem nas provas. Então eu vou dizer uma coisa importante. As provas escolares estão erradas no mundo todo, porque não há lembrança pura. Esse é outro conceito que precisa ser quebrado. A educação ensina para que o aluno assimile, registre, resgate e reproduza. Só que não há lembrança pura, a não ser em matérias exatas, mas mesmo assim, não há pureza tão grande como nós imaginamos. A emoção entra no processo, então a lembrança pura, ela na verdade não existe, porque o teu estado emocional, se você está triste, alegre, satisfeito, tenso, se você se sente cobrado ou apoiado, interfere nas várias janelas que você abre num determinado momento, num locus de fração de segundo, e determina a qualidade da resposta. Também o ambiente em que você está, o ambiente social, determina. Se você está num ambiente acolhedor ou num ambiente opressor, você abre e fecha algumas janelas. Por isso que em provas escolares, muitos falham, inclusive para concursos, para magistrados, Ministério Público e assim por diante. No ato da prova oral, pode detonar o gatilho, o ambiente tenso, opressor, pode fechar o circuito da janela e todas as informações que ele aprendeu ou ela aprendeu não conseguem ser acessadas. Síndrome predador-presa. Outra síndrome que eu poderia falar com vocês, que eu tive o privilégio de escrever, e ela está na raiz da autopunição e na raiz da necessidade neurótica de mudar os outros.
Bom, então, o ambiente em que estou, o ambiente social, o ambiente que sou, o ambiente emocional, minha personalidade, várias informações ou experiências que acrescentam no nosso dia a dia, o meu desejo, o ambiente intencional, tudo isso interfere na qualidade da resposta, indicando que elas nunca devem ser puras e indicando que as universidades, as escolas básicas do mundo estão erradas. Deixamos milhares, centenas de milhares, talvez milhões de gênios no meio do caminho, porque não valorizamos o raciocínio esquemático, o raciocínio complexo, a inventividade. Nós valorizamos a exatidão da resposta, e isso é grave. Quando eu fazia o ensino médio, eu era a segunda nota da classe. Sabiam disso? De baixo para cima. Segunda nota da classe. Vocês apostariam em alguém que era a segunda nota da classe? E meus amigos diziam, até hoje, que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito. E eu desenvolvi um tipo de pensamento que não é muito estudado, mas é o mais importante para a construção de novas ideias, que é o pensamento antidialético, imaginário, rebelde aos códigos linguísticos. É com ele que você tem saudades, que você sonha, que você antecipa o passado, ou que você rumina no passado, ou antecipa o futuro, constrói personagens. É o pensamento mais sofisticado, antidialético. E tem um pensamento que é o mais pobre, mais linear, lógico, controlado, que é esse que se exige nas provas escolares, no diálogo, em ler e escrever, que é o pensamento dialético, o pensamento simbólico. Eu não me concentrava, não tinha deleite do prazer de aprender, e reunindo os amigos, falando sobre o que um quer ser, o que o outro quer ser, um queria ser engenheiro, outro agrônomo, advogado, e eu, segunda nota da classe, disse que eu queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. É o pior tipo de silêncio. Aí vieram os deboches. Aí aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. Repita comigo: as principais decisões humanas são solitárias. Nunca dependa da plateia. Você tem de tomá-las. Queridos amigos, nós adiamos decisões importantes, porque esperando apoio, reconhecimento. E eu percebi que se eu não estudasse muito, eu não seria alguém que construiria uma história, viveria um legado. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade de medicina, e na faculdade de medicina eu já questionava, primeira aula, 16 cadáveres, todos os alunos entraram e saíram, ou muitos entraram e saíram, chocados, porque iam dissecar veias, artérias e nervos. E eu fiquei também abalado. Aí escrevi um livro que inicia com essa temática. Um aluno, o Marco Polo, meu alter ego, que sou eu, levanta as mãos e o professor não quer saber de responder. Pergunta só no final do expediente, e o Marco Polo levanta as mãos, e o professor fala: olha, bom, como vocês não sabem da minha pedagogia, saibam que é assim que eu lido. Questionamentos só no final da minha exposição. Era um expositor, e não um professor provocador, elogiador. Provocador, elogiador, quando você provoca com várias perguntas numa aula, e você elogia a cada momento, você usa o vento da ansiedade a favor da vela da educação. Essa técnica que nós desenvolvemos é revolucionária. Bom, e o aluno perguntou, na verdade, eu perguntando: professor, o que você perguntaria? Qual o nome desses cadáveres que nós vamos dissecar? O professor se espantou, nunca houve uma pergunta assim. Mas esses cadáveres não têm nome, mas como eu vou dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer os sonhos e pesadelos?
os dramas, os desafios mínimos. Garoto, são mendigos, são psicóticos, achados por aí, que ninguém nunca reclamou o seu corpo. Por exemplo, na Dinamarca, 1/4 das pessoas morrem e ninguém reclama o corpo, porque não tem mais parentes. A solidão, agora, não branda, mas forte, é atroz. A solidão branda estimula a criatividade e a interiorização. A solidão atroz é terrível e cruel. E aí o professor rechaçou aquele aluno e falou: vai na sala de departamento do setor de anatomia e vê se encontra uma história incrível desses cadáveres. Quem sabe possamos nos divertir. E aquele aluno, idas e vindas, não encontra nada, idas e vindas, nada, até que encontrou um mendigo na praça que conhecia a história de um deles, o poeta da vida. E foi muito difícil penetrar no território da emoção daquele mendigo, que um dia foi um filósofo, e que um dia teve surto psicótico na frente dos alunos, e que um dia também foi rejeitado pela universidade, pelos seus pares e pelos seus alunos. Nós falamos de homofobia com razão, falamos de xenofobia com razão, falamos que nós temos que haver inclusão social com razão, mas esquecemos que também as doenças mentais, aqueles que são portadores, têm que ser abraçados, valorizados como seres humanos únicos e irrepetíveis.